Eu não sei como é que é aí para vocês, vocês também vivem numa cidade grande, mas aqui em Guarulhos a gente experimenta, em São Paulo, aqui na grande São Paulo, muito assim uma dificuldade de se aproximar das pessoas. E o discipulado em microgrupos, em pequenos grupos de 4 pessoas, criou vínculos tão fortes assim entre nós, que parece assim, é uma outra vivência de comunidade. Porque esse processo não é só um programa, não é assim, a atividade do discipulado. É algo que perpassa todas as áreas da comunidade. Todas as áreas, né? Eu já estou falando de Guarulhos. A gente sempre tem uma dificuldade de viver na prática a fé, como eu falei antes. E quando eu tenho um grupo de amigos, amigas que estão ali, do meu lado, caminhando comigo, e me apoiando, também às vezes me cobrando, é muito bom. É muito bom. O foco do discipulado sempre vai ser Jesus Cristo e eu ser mais parecido com Ele. Esse é o objetivo do discípulo, da discípula de Jesus Cristo. O centro é Ele e o objetivo é ser parecido com Ele. E ser parecido com Ele envolve essencialmente amor, não é? Porque Ele é amor, o amor de Deus encarnado. Então, sermos parecidos com Jesus Cristo envolve essencialmente amor. Então, essa caminhada conjunta é muito importante. Por isso, a gente não segue, no nosso caso aqui, e em outras paróquias que têm vivido isso também, a gente não segue um livro, por exemplo. Talvez a Nair e você tenha ouvido, alguém mais, acho que o Antônio tinha falado também que participou do discipulado. Muitos grupos seguem um livro, seguem uma cartilha, seguem assim, algum material. O nosso material que a gente tem usado, ele existe, sim, um material pronto, né, até dá para ver aí, Bíblia do Discipulado, né, só que a questão que tem nessa Bíblia não são as reflexões, são perguntas. São 5 perguntas para cada encontro. A questão não é trazer uma reflexão teológica, isso está lá no estudo bíblico, a reflexão teológica é para o estudo bíblico, né? O discipulado é a nossa vida sendo vivida de acordo com a palavra de Deus. É a minha vida, eu olho para mim, aí eu olho para a palavra, vejo como isso reflete em mim, e aí eu olho de novo para mim e vejo como eu vou viver isso em direção ao próximo. Essa é a dinâmica. Eu olho para mim, as perguntas são bem práticas, assim, às vezes, uma pergunta assim, como você se sente quando alguém diz que está orando por você? Aí você vai conversar sobre isso no grupo. Ou como é que você se sente em relação à sua leitura da Bíblia, no seu dia a dia? Aí você vai responder sobre isso no grupo. E o grupo vai te ouvir sem te julgar. Todos vão partilhar suas respostas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, e todos vão se apoiar, né? Esse é o objetivo. E aí, então, vai ter no meio dessas 5 perguntas, 2 ou 3 perguntas que vão fazer olhar mais para um texto bíblico, não esmiuçando o texto nos detalhes, mas pensando assim, o que esse texto tem a ver com a minha vida no dia de hoje, na minha prática, e sempre encerra com uma 5ª pergunta dizendo, e agora? O que você vai fazer com isso? É um compromisso que a gente assume, e no próprio grupo, e é engraçado, assim, por exemplo, um compromisso que eu assumi, assim, essa semana, eu vou assumir isso com o meu grupo, né, essa semana eu vou ligar mais para os meus pais, para conversar mais, porque eu estou me sentindo meio afastado dos meus pais. Aí chegou na outra semana, aí no microgrupo, um colega, né, um
integrante do discipulado olhou para mim e falou assim, e aí, você ligou? Conseguiu falar? Aí nossa, eu liguei, mas foi tão rapidinho, não sei o que, assim, mas faz a gente pensar coisas tão práticas que às vezes a gente nem percebe que fazem parte do ser cristão, os laços que a gente mantém, o olhar para o próximo. Uma vez alguém assumiu uma tarefa de visitar uma pessoa idosa, né, e foi muito legal. Né, aquela semana ela cumpriu aquela tarefa, foi uma coisa que, sem uma motivação do grupo, ela não ia fazer. Né? A gente vive aqui em Guarulhos, assim, alguns microgrupos de 4 pessoas, são seis microgrupos. A gente não tem uma paróquia grande, eu não sei de vocês, mas aqui a nossa paróquia é pequena. A gente tem aí, na média, nos cultos, 45 pessoas. Essa é a média de pessoas num culto aqui em Guarulhos. E aí, então, a gente tem 6 microgrupos de 4 pessoas. Essas pessoas já estão 1 ano se encontrando, se reunindo, ajudando, se apoiando, estudando a palavra, orando juntos, se preocupando uns com os outros. E agora eles estão num processo de levar isso também para outras pessoas. Eles se prepararam nesse 1 ano e agora vão multiplicar essa ideia para outras pessoas, abrindo para grupos maiores, onde outras pessoas podem participar e se integrar nesse processo. É um processo que é muito gostoso, mas exige paciência e perseverança, né? Paciência, porque não é do dia para a noite que começa a funcionar, mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, uma coisa era a minha vida como pastor e a paróquia de Guarulhos antes de viver o discipulado dessa forma. Outra coisa é hoje. Outra coisa é hoje. É muito mais integrado. Os membros estão participando mais, estão mais engajados, estão mais preparados para assumir tarefas. Né? É discípulos fazendo discípulos. A gente reproduz quem a gente é, então discípulos fazendo discípulos. Esses grupos têm a referência na pessoa da pastora, então provavelmente se vocês forem aplicar essa cultura, e eu sonho que vocês apliquem, vocês vão ter na pastora Franciele essa centralidade, não como alguém que faz tudo, mas como alguém que é uma referência para vocês. Ela vai juntar um microgrupo de líderes, e esses líderes vão formar depois outros grupos quando estiverem preparados para isso. Né? Essa é a forma que não é um esquema de multiplicação de célula. Talvez quem passou por outras igrejas aí até dá um arrepio quando pensa assim nessas coisas, né? Não é essa pressão de multiplicação de células não, tá, gente? É uma vivência da fé que a gente convida outras pessoas, sim, porque a gente quer, pessoas que a gente quer incluir nesse processo, mas sem aquela pressão de resultados, né? É uma vivência de vida na vida. Discipulado é vida na vida. E aí a gente pode experimentar essa amizade sendo multiplicada com outras pessoas também, da comunidade, e aos pouquinhos pessoas de fora da comunidade que vão se chegando e vendo esse testemunho também que vocês dão, né? Uma coisa bem importante, para os encontros de discipulado, o compromisso sempre exige a participação, a pontualidade, vejo que vocês já têm tudo isso, e uma preparação sempre prévia. Uma preparação prévia, ela equivale a praticamente 80% do aproveitamento do encontro. Então, essas 5 perguntas que eu falei, elas são passadas antes da reunião, e você, durante a semana, vai refletir sobre elas, vai escrever as suas ideias, e aí você vai compartilhar no grupo, e isso vai ajudar muito. Então, de uma forma prática, essa é uma dica importante, assim.
Eu sei que parece tudo meio confuso, assim, de início, porque é algo que envolve uma questão prática bem... uma questão prática que precisa de uma organização maior, precisa ir se aprofundando, mas existem sempre possibilidades de buscar ajuda, formação, e eu mesmo estou sempre aqui à disposição para ir tirando as dúvidas, e já estou até cutucando a pastora para entrar no microgrupo com outros pastores, porque para a gente fazer discipulado numa paróquia, para a gente multiplicar isso para outras pessoas, a gente tem que estar vivendo. Ninguém vai multiplicar o que não vive, né? Essa é a base do que a gente... Não quer dizer que não é discípulo quem não faz isso também. Cuidado com esses julgamentos, tá, gente? Mas é uma forma de motivar a vivência do discipulado. Eu vou falar minha experiência e o que geralmente a gente tem praticado por aí também. No início, é muito importante que seja semanal. É muito importante. Porque senão a gente não desenvolve. Fica muito longe um encontro do outro a cada 2 semanas. Depois de 6, 8 meses caminhando juntos, a gente aqui já fez isso, e aí funciona também. Aí passa para cada 2 semanas, por exemplo. Mas no início, os primeiros, não é rígido também, não é uma regra, né? Mas de que é muito importante a gente ter isso semanalmente. E sabe, isso implica também na vida comunitária e até em outros grupos, porque às vezes eu estou lá no grupo da Oase, eu estou no grupo do estudo bíblico, e aí eu quero fazer o discipulado. Vai ser saudável eu escolher quais os grupos que eu vou realmente dar ênfase e em quais eu não vou conseguir mais participar, né? Chega essa hora, né? E isso é saudável, é bom, porque você coloca como prioridade na sua vida aqueles grupos onde você mais se encaixa e onde você melhor serve. E o discipulado vai ajudar você a enxergar isso. Eu não sei se vocês têm muitos grupos aí na comunidade de vocês, na paróquia aí. Não, eles não são semanais também. A única atividade que é efetivamente semanal é o estudo bíblico, além do culto, né? Os outros grupos, eles têm encontros, mulheres a cada 2 semanas, juventude a cada 2 semanas. Ah, joia. Então fica mais fácil de manejar essas questões, né? Muito bom. E no microgrupo, por que eu uso a palavra líder? Porque você vai ter esse compromisso de ajudar o outro também. Você não vai ser alguém que está ali só para ser alimentado. É nesse sentido que você é protagonista. Não no sentido que você tem que saber, que você vai fazer um estudo teológico da coisa, não é nada disso. Mas de que você, como cristão, como integrante do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, né, como diz a teologia luterana, você é convidada a ser protagonista, né, ajudar as outras pessoas, motivar, conversar e levar a ideia do discipulado para outras pessoas adiante na comunidade, para que isso depois possa frutificar e ajudar a comunidade a se desenvolver em amor. Uma coisa é nos líderes aqui na comunidade antes de começar o processo, outra coisa são os líderes da comunidade hoje dentro do processo. Então, a maturidade com que se encara, né, a vida comunitária, assim, a vida de fé mesmo e os exemplos que são dados, é muito gostoso de ver essa transformação. Assim. E assim, a proposta realmente agora, que a pastora lançou para vocês, é de formar grupos, não é simplesmente dizer assim, você vai fazer esse processo acontecer, mas é de grupos que possam compartilhar, que possam conversar semanalmente a partir dessas perguntas, a partir da escritura, né? Acho que é isso.